No programa de hoje vamos falar sobre o curso integrado de Projeciologia que inicia no dia 25 de abril aqui em Tubarão e também o que significa este segmento. O Cidadania está no ar. Olá, estamos no ar com mais um programa Cidadania. Hoje vamos falar sobre uma atividade que vai acontecer aqui em Tubarão. É um curso integrado de Projeciologia. Vamos saber o que significa isso, não é? E para falar sobre o assunto, eu recebo o professor Samir Moraes, que está aqui no estúdio do Cidadania para falar sobre esse tema. Professor Samir, primeiramente, quero agradecer a presença aqui no programa Cidadania para falar sobre esse curso que vocês vão ministrar aqui em Tubarão e também para saber um pouco o que significa isso, Claro. De que forma isso vem sendo desenvolvido e pesquisado. Obrigado pela participação. Obrigado também, Marcos. É um prazer estar aqui a todos os telespectadores da TV Unisul. Marcos, o IIPC é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que são duas neociências, ciências novas, que têm um paradigma científico novo. Certo. Realizará essa atividade agora dia 25 da próxima semana. Seria num sábado. A gente começa aí a realizar um curso que estuda um fenômeno dentre outros objetivos, absolutamente extraordinário e que faz parte da nossa fisiologia ou parafisiologia, digamos assim, que se chama projeção consciente. Pois é, professor, para que o nosso público entenda, o que significa a projeciologia, o que é isso? Muito bem, seria uma neociência, como estava falando, ou seja, há uma proposta científica nova para estudar um fenômeno que é muito antigo, Marcos. Esse fenômeno qual seria? Seria o fenômeno da projetabilidade, a capacidade que o ser humano tem de, em determinadas situações, ele sair do próprio corpo e levar consigo a consciência, o foco pensante, e a partir desse referencial ser capaz, inclusive, de observar o próprio corpo físico dormindo na cama, por exemplo. Isso como você falou, é uma pesquisa e todas as pessoas podem desenvolver esse... Isso é básico a gente estabelecer. Todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, nós aqui no estúdio, todos nós, quando dormimos profundamente e realizamos o ciclo do sono leve, sono profundo, em determinada situação, a gente baixa os batimentos cardíacos, a frequência respiratória, as ondas cerebrais se modificam e a gente cria então uma conjunção de fatores que nos permite fazer essa desacoplagem. A gente sai do corpo com esse foco pensante nesse outro corpo. Logicamente, a gente pode dizer, puxa, mas eu nunca vivenciei isso, eu não tenho nenhuma experiência. A partir de que referencial estão falando isso? Né? A gente pode dizer que através dos estudos e pesquisas realizados até hoje, a projetabilidade física ou a projeção consciente, como chamamos, ela é um fenômeno antiquíssimo, ela está diretamente ligada à existência humana. Tem origem a algum povo antigo? Todos os povos, a gente poderia dizer assim, já tiveram seus fenômenos registrados, logicamente segundo as suas simbologias, terminologias e culturas, né? A gente tem, por exemplo, um tratado, Marcos, que fundamenta essa neociência chamada Projeciologia, que tem 1.900 fontes bibliográficas da história humana nos mais diversos povos e matizes e épocas, tratando desse fenômeno. Me passou uma coisa pela cabeça agora. Sim. Muita gente fala nos avatar, um exemplo de alguns, Buda, Jesus Cristo. Essas pessoas, elas tinham essa capacidade? Vamos partir de um referencial assim. Se nós tivermos uma experiência desse calibre, né? Segundo o nosso momento atual de vida, nesse fragmento de tempo, nós vamos explicar segundo as nossas formações, as nossas formações culturais. Então, o que a gente levanta dentro das pesquisas é que, por ser antigo e estar diretamente ligado à fisiologia humana, o fenômeno acontece desde sempre. E cada um explica segundo as suas simbologias, né? Então, a religião, na verdade, a religiosidade, os fenômenos religiosos e místicos, de uma forma geral,
É lógico que em muito eles trazem também os registros desse fenômeno especificamente. Ok. Algumas pessoas têm mais facilidade Isso. do que outras? Exatamente. Algumas têm mais facilidade que outras. Esse é o diferencial, essa é a pequena diferença entre nós todos, né? Uns têm mais facilidade de rememoração do fenômeno, enquanto que outros não. Outros são capazes de levar uma vida toda realizando o fenômeno de uma forma inconsciente. Falando dessa facilidade das pessoas, isso traz benefícios, professor, para as pessoas que conseguem, né, através dessa projeção, vamos dizer assim, muitos, Marcos, ver o mundo diferente? Muitos, Marcos. Na verdade, os fenômenos eles são inúmeros pelo seguinte: imagine que toda a vida humana está norteada pela condição biológica, né? Nós somos digamos assim, ilustrando, nós somos como se fosse um fole respiratório, né? E uma máquina que transforma energia todo o tempo. E nós temos uma vida cíclica. E toda a nossa, digamos, cultura, todos os nossos esforços é para dominar essa condição dessa vida biológica, digamos assim. A partir do momento que a gente realiza esse fenômeno com lucidez, e você se percebe fora do corpo e que você não se resume à condição da personalidade humana, logicamente, qual seria as extensões? O paradigma de vida de cada um tende a ser ampliado. Então a gente percebe, por exemplo, que questões como ter nascido em determinado contexto, deve existir uma razão para ter existido, para a gente nascer dentro daquele contexto, com aquelas particularidades. Por que eu estive temporariamente dentro dessa condição humana e por que não, e assim por diante. Certo. Professor, sendo assim, tendo algumas pessoas com uma maior facilidade, isso tem a ver com idade? A criança pode ser, ou não? Ou isso independe da idade? Independe da idade. Na verdade, as pesquisas também mostram que as crianças, elas têm uma facilidade de demonstrar o parapsiquismo, que a gente denomina desta forma todos aqueles fenômenos além da estrutura dos 5 sentidos, os extrasensoriais. As crianças têm uma facilidade muito grande de expressar parapsiquismo, né? Até os 6 anos de idade. Depois a formação mesológica, a influência do meio, da cultura operante, começa a tomar muito espaço e forma as personalidades propriamente dita. Agora, o fenômeno, a fisiologia, né, e o que a gente chama de parafisiologia está ali, latente. Ok, professor, nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aí conversar um pouco mais sobre o assunto. Nós vamos aí para o intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos com mais um bloco do programa Cidadania. Não saia daí.